esse time sem o Endrick. Jameli, pra você, o Giovani tem que jogar ou o Endrick? Cara, hoje eu acho que tem que jogar o Giovani. Pra mim também. Esse moleque tá jogando muita joga bola. muito, é craque. Cara, o Hendrick, se você for ver a longo prazo, eu acho que o patamar que pode chegar o Hendrick é monstruoso. Gigante. Mas hoje acho que o Palmeiras precisa mais do Giovani. O Giovani é um cara que entrou, tá jogando um bolão. É um outro que daqui a pouco também já vai estar saindo, chegando à seleção brasileira, indo pra Europa. Então eu colocaria ele hoje. Acho que ele tá mais maduro do que o Hendrick. O Hendrick é um menino de 16 anos, cara. E em termos táticos, o que você vê? Não, isso daí muda a parte do Rony. É lógico. A parte do Rony, Rony né? vai pra centroavante. O Rony pra dentro. E eu gosto do Rony jogando de centroavante, cara, porque ele tem essa saída pros lados, na diagonal, e ele abre espaço. O zagueiro não sabe o que fazer. Verdade. Se marca ele, se dá espaço, se chega junto, que ele é rápido, ele é habilidoso. Então eu colocaria o Giovani. Pra você, Rosenberg, qual é a dúvida aí? Quem que você acha que o... Eu discordo. Pode discordar. Eu manteria o Endrick, acho que o Endrick é um jogador fantástico. Talvez não tenha feito gols agora, mas está participativo. É um jogador ele colaborativo. Pode ser fantástico, né? Não, ele é colaborativo. No amador ele foi fantástico. Não, mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que nesse momento o Palmeiras não precisa de resultado. Não precisa. Mas o Endrick precisa fazer um gol, precisa jogar, precisa ter confiança. Mas quem disse que vai ganhar do Corinthians? Eu não estou dizendo isso. Eu não disse isso. Eu falei que o Palmeiras mas quem disse que ele vai fazer gol? Não disse isso também, mas eu disse mas que você está dizendo que se ele ficar... precisa continuar. Eu acho por isso que você está dizendo. Se você está dizendo isso, é para que ele possa fazer gols e o Palmeiras ganhar. Para que ele possa fazer gols. Ou nesse jogo contra o Corinthians, ou contra o Bragantino na semana que vem. Mas chega uma hora, Rosenberg, que a pressão também de não fazer gols. O menino que foi vendido por milhões e milhões de euros bate também lá no fundo. Não bate, mas eu acho que o momento para se deixar o Endrick é agora, porque o Palmeiras não precisa do resultado. Entendi. Se o Palmeiras perder do Corinthians na quinta-feira, não vai acontecer nada, a não ser que perca de 4-0. Deus te ouça. Não vai acontecer nada. No Corinthians vai ter carreata, carro de corpo de bombeiros. Paulista fecha, isso eu sei. Mas no Palmeiras, se perder 1-0, 2, não vai acontecer nada. Então eu manteria o Endrick, até por isso acho que o gol vai sair a qualquer momento. Que não seja quinta-feira, né? Não sei, isso é você que está dizendo. Não, eu estou dizendo. Exatamente. Eu estou dizendo. Eu sou neutro, Neto. O que para você, né, seja o 1 do 4-1, né? Pode ser 4-1 o gol dele, tá tudo bem. Tá legal, Porque eu gosto do menino e acho que ele é craque de bola. Pedro Ramiro fala da camisa, da Portuguesa e também do Clássico e do Corinthians. Primeiro do Palmeiras e do Endrick e Giovani. O que você pensa? Vamos lá, para você que está acompanhando a gente aqui no Baita Amigos, deixa um comentário ali no post do Instagram do Band Esportes. Marca 3 amigos, você concorre ao fim do programa essa camisa dos 50 anos do Canindé da Portuguesa. Que o Santos vai jogar agora, né? Vai. Tem jogado lá, jogou contra a Ferroviária e também tem mais partidas pela frente. Também no Campeonato Brasileiro vai atuar no Canindé, um contrato que fechou a Portuguesa, presidente Castanheira. Foi uma ideia do Santos de trazer o público mais próximo de São Paulo. Para ter mais renda. Para ter mais renda. Mais grana. E também porque eles pretendem no futuro reformar a Vila Belmiro, né? O Santos quer reformar, fazer uma coisa legal por lá e já quer adequar o torcedor antes disso tudo lá no Canindé. Sobre o Endrick, eu acho que eu gosto do Endrick como titular. É bem verdade que ele está com dificuldade e eu acho que isso também tem muito a ver com a questão psicológica. É uma pressão muito grande você ter sido vendido antecipadamente. Fala a verdade, o Real Madrid nem viu direito o Endrick jogar. Pode ter visto os números dele da base, históricos, legal e tal, mas ele fez poucos jogos no profissional. Verdade. Então é muito cedo para você falar ainda. Eu acho que é muito cedo para a gente julgar. É porque fica uma expectativa muito grande, porque o moleque era... Mas os olheiros do Real Madrid são ex-jogadores. Eles falam assim, pode comprar. Isso que eu ia falar, cara. Eu trabalhei uma época como scout do Olympique de Marselha, aqui na época, né, na América do Sul, né, cara? E, cara, pode ter certeza que os caras viram muito ele. Muito jovem. Os caras viram até treino dele. Os caras têm até drone filmando. Aí fala assim, pode comprar, sabe, até o nome do é craque. Até o nome do cachorro dele, mesmo. sabe, cara? E é craque mesmo, é fenômeno. Ele fazia 70 gols por ano. Só que eu concordo com você, Pedro, que isso aí é na base. Sim. Profissional é outro nível. É outra coisa. Papo. Mas aí acho que também o rendimento dele hoje passa muito pela mão do Abel Ferreira. Porque o Endrick começou a temporada do Campeonato Paulista sendo utilizado pelo lado direito. Aí depois o Abel viu que não estava dando muito certo, jogou ele de centroavante. Depois voltou para a ponta direita. Acho que hoje a melhor posição para o jovem do Palmeiras é pelo lado direito. Quando ele puxa ali
na ponta, se desvencilhando da marcação, rapaz, ninguém pega ele. O moleque é bom, é forte, é rápido, mas ainda não tem, acho que, a força física para disputar com os zagueiros que a gente tem no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Você pega o Messias dos Santos, 1,92 m, pro Hendrick, de 16 anos, ter que disputar, não é nem questão de talento. O amador é diferente, né, gente? Não, e outra muito coisa, diferente. Outra coisa, ele precisa amadurecer taticamente também, porque você falou uma coisa importante, ele ficando na direita ou ficando no meio. Quando alguém ia te marcar, né? Você pegava um volante que fazia. Hoje tá duro. Zona morta. O que você fazia? Zona morta. Vou sair daqui desse cara. Zona morta. Essa inteligência. Essa inteligência tática. E só com hora de voo, só com hora no campo que ele vai aprender isso aí. Vocês sabem melhor que a gente que quanto mais tempo você tem de campo, melhor fica a sua qualidade. Isso eu acho que em toda a profissão. Mas na verdade, um gol pro menino vai por isso que eu deixaria ele, até em cima do que ele falou. Eu também deixaria o Hendrick, eu acho. Mauro Galvão, que pensar do Palmeiras com o Giovani e com o Hendrick, que ainda não fez gol, e que o nosso querido Abel Ferreira, o simpático, o amoroso, o cara que não quer ter amigos. Um dia ele fala que não quer ter amigos, no outro dia ele abraça o repórter. Um dia ele é leviano com o Vinícius Nicoletti. No outro dia ele abraça. Olha, eu detesto a imprensa, mas como vocês falam que eu sou arrogante, então eu vou abraçar. Ou você é arrogante ou você não é. Ou você é bom ou você é ruim. Ou você é mal ou você é do bem. A verdade é essa. Agora, como treinador, ele é o melhor do país sul-americano, talvez o Galhardo, junto com ele. E aí, do mundo, ele está entre os 3 primeiros, ou os 4. Porque ele é um monstro de treinador. Mauro Galvão. Eu também acho, Neto. Gosto muito dele. Tem muito a ver com toda essa campanha, todo esse sucesso do Palmeiras. O Hendrick, eu acho que ele é um jogador que, é claro, está crescendo, se desenvolvendo, jogando titular já no profissional, com uma idade bem abaixo do normal. Então não é fácil, ele vai oscilar um pouco. E eu acho que o Giovani, quando ele entra no segundo tempo, eu acho que ele tem a possibilidade de jogar com mais espaço, mais tranquilidade. E eu acho que está certo dessa forma, aí, começando com o Hendrick. Tirar ele agora, eu acho que poderia causar assim, uma certa decepção e talvez ele não entendesse muito bem, apesar de ser normal, né? Você sair e entrar titular numa equipe. Mas o Giovani, eu acho que ele entra muito bem no meio do jogo. Né? Eu conheci o Giovani também da base. É um jogador que ele é muito rápido, é levezinho. E ele é aquele jogador que joga pela direita. E quando ele traz a bola para dentro, ele bate muito bem. Então, Palmeiras, esse tipo de problema aí, Neto, que é bom de ter, né? Pô, Hendrick, Rony, Dudu, Giovani, Zé Rafael, Rafael Veiga. Meu Deus do céu. Então é um time muito forte, é um time muito bem treinado. Fisicamente, para mim, é o melhor time do país. Nenhum time do país é tão bem fisicamente como o Palmeiras. Não é. Nenhum time é. Vamos colocar o time do Corinthians. Lê para mim, Pedro Ramiro. Vamos lá, o provável Corinthians pro derby de quinta-feira. Que time, hein? Na amigo. Vamos lá, Cássio no gol. Você acha ruim, Rosenberg? Esse time aqui? Razoável. Razoável? Razoável. Tá certo. Razoável. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, de volta ao Corinthians depois da suspensão. Gil e Balbuena. E aí fica a dúvida se o Bruno Mendes também vai jogar. Acho que o Balbuena não, hein? Acho que é o Bruno Mendes, hein? Que o Balbuena Mendes, tá mal pra caramba. Foi mal contra... Não, tá mal demais. São Bernardo. Entregou a bola pro Léo Jabá. Fábio Santos na esquerda. Rony, Fausto Vera. Adson, Renato Augusto... O Michael ainda não tá pra voltar, né? Não, ainda não. Aliás, se eu não me engano, ele foi relacionado no último jogo, mas não atuou. Rony, Fausto Vera, Adson, Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, o artilheiro. Olha, eu não sei se ele não tira o Adson e coloca o Duqueiroz, o Rony e o Fausto Vera. Pra jogar contra o São Paulo dá pra ser... Desculpa, contra o Palmeiras dá pra ser tão ofensiva. Quem fez foi vocês que fizeram aí. Então, tudo bem. Pra mim, não. Eu não entro com o Adson, não. Eu entro com o Duqueiroz, Rony e Fausto Vera. Os 3 volantes. Lógico, pô. O Renato Augusto livre ali. E o Renato Augusto livre aqui, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. E eu faria isso. Eu faria isso. Mas o Fernando Lázaro, que é o treinador, é ele que tem que saber. Jameli,
que você pensa desse time para enfrentar o Palmeiras na quinta-feira? Na Neoquímica Arena, hein? Eu também mudaria um pouquinho aí, principalmente no começo. E deixaria, eu acho que o Renato Augusto, ele rende muito no meio, cara. Tentou colocar ele um pouquinho para lateral, tentou ele colocar do lado. Cara, ele tem que ficar no meio. É um cara genial, cara. É o cara que tem esse toque de bola, essa jogada. Então, eu colocaria mais um volante ali, para segurar. Realmente segurar. Respeitar. Eu acho que isso aí não é... demérito. E outra, Neto, você colocar 3 volantes, não é que você vai ser covarde. Muito pelo contrário. Você pode ser ofensivo também. Deixa 3 caras lá na frente, o Renato Augusto metendo bola pro Yuri Alberto e pro Roger Guedes, cara, com as passagens dos laterais, ficaria legal também, né? Para você, Pedro Ramiro, e depois, meu querido maravilhoso Rosenberg. Essa ideia dos 3 volantes tem uma coisa importante que explora o que o Corinthians tem tentado utilizar muito nessa temporada, o contra-ataque. O Corinthians é muito forte no contra-ataque hoje, tem um poder de ataque nesse sentido muito inteligente com o Roger Guedes, que está jogando muita bola. O Yuri Alberto, apesar de ser um centroavante, é rápido também, é ágil. Desculpa, esse menino fez o gol no Clássico, né? Depois sumiu, né? Era o não sei. Varanda. Rodrigo Varanda, né? Lembra? Ele foi pro Guarani depois, se eu não me engano. Nossa, sumiu depois, né? Não sei nem onde tá. Ele teve um problema extracampo. Em meio à pandemia. Tá na América Mineiro? Ele foi visto sem máscara e deu um problema. Eu não sei exatamente o que, mas... O que é? Desculpa. Um dos problemas, né? Tá. Mas... Qual foi? Em um evento, ele apareceu sem máscara. O Neymar deu festa para 500 pessoas. Pois é, mas... Posso falar também? Ele vem de uma criação, e isso é verdade, a educação faz muito do que, ainda mais no Brasil, que a gente vive cada vez mais a pobreza, que ele sempre foi muito humilde. O Rodrigo Varanda tem uma história bonita. Culturalmente? Culturalmente, então... Socialmente, você está falando? Isso, socialmente. Então, é óbvio que o comportamento do jogador que não teve a base, não teve toda a estrutura necessária, muda nesses casos, e influenciou muito nele. Mas o Hendrick também é assim e está lá. Mas ele foi visto mais cedo, o Hendrick também, né? O Rodrigo Varanda chegou depois de um tempo no Corinthians. Então, enfim. O Hendrick está lá. Vamos lá, o Jamel já falou, Rosenberg do time do Corinthians, o que você faria se tá bom? Você falou que tá mais ou menos. Se entrar mais o volante, o que você pensa? Se o Michael entrar, o que você pensa disso? Quinta-feira é nós, pô. Não tem como. Não tem como, né, Neto, não jogar com esses 3 volantes. O Corinthians não pode se expor diante do Palmeiras, que tem um time tecnicamente melhor, fisicamente melhor, muito mais bem treinado, mais entrosado. E eu acho que o lado bom para o Corinthians... Qual seria? É que esse jogo perdeu um pouco daquele caráter decisivo, abre 1000 aspas. Por que decisivo? Porque se o Corinthians tivesse ganho da Portuguesa e do São Bernardo... Mas no futebol não tem si. Pois é, se tivesse ganho... Se a minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. Pois é, o Corinthians iria brigar pelo primeiro lugar da fase de classificação. Se a Fernanda fosse homem, você estava com a Fernanda? Não estava. Sua filha? Não estava. Então, se não tem... Eu sei. Então, você sabe, então não usa assim. Não, mas isso que eu estou te falando. Esse jogo... Pelo menos antes dessa semana, estava programado também, entre aspas... Ganhar do São Bernardo... que poderia valer a liderança. Empatar aquela Portuguesa, Exatamente. Outra coisa, o Corinthians perdeu os 3 derbys do ano passado, então... Sabe quantos jogos com Abel Ferreira? 8 jogos. Ganhou 1. 5 vitórias, Abel Ferreira. Pois é. 2 empates e 1 derrota. Pois é. E quem ganhou foi o Silvinho, com aqueles 2 gols do Roger Guedes. Num sábado à noite. Meu Deus do céu. Não, eu não vou dormir quinta-feira. E olha que peculiaridade. Quinta-feira vai ser demais pra mim. Se perder, eu morro. Mas olha a peculiaridade. Essa única vitória... O quê? Peculiaridade. Peculiaridade. O que é isso? De pecuária? Situação única. Ah, tá. Você quer de pecuária. Situação pitoresca. Pitoresca. Essa vitória, eu estava lá na arena, lá em Itaquera. Foi num sábado à noite... sem ninguém vendo por conta da pandemia. Então, a única vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, a última, por sinal, ninguém viu. Mas você acredita apenas hoje alguns jornalistas. Você acredita que dá para ganhar hoje na Neoquímica Arena, na quinta-feira, com a volta do Cássio, Yuri Alberto, Roger Guedes, Eu estava comentando Fagner. com os colegas. Bola por bola não dá, mas tem a mística. Tem a mística. Mística? Quem que é essa pessoa? A mística é aquele algo a mais que o Corinthians tem. Com a mística, o Corinthians talvez possa ganhar do Palmeiras. Eu acho assim... Isso não é uma pessoa, isso é uma mística. É uma mística, mulher, algo que vem do além. Não é uma bruxinha. Não é. Com isso, o Corinthians pode ganhar. Mas bola por bola, o Corinthians não tem condições de... Se o Palmeiras fizer um jogo minimamente razoável, o Corinthians não consegue ganhar. Neto... Você não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians. Como diria Lima Duarte. Pois é. Palmeiras e Corinthians. Mas tem a mística, né? Palmeiras e Corinthians. Você acha que o Corinthians quase ganhou do Flamengo na final da Copa do Brasil? Por quê? Deixa eu falar. A mística. Palmeiras e Corinthians, às vezes o melhor
que tá lá em cima perde, velho. Ultimamente isso não acontece. Pois é. Com o Abel Ferreira, não tem e essa mística... Não tem adiantado. Tá difícil com o Abel Ferreira. Mauro Galvão, o que você pensa desse time do Corinthians em enfrentar o grande Palmeiras? Você de Florianópolis, você tá no hotel, como chama o hotel? Majestic. Majestic, se é mágico, se é tique, tá tudo certo. Pois é. É sempre um grande jogo, né? A rivalidade é enorme, mas eu concordo também. Eu acho que, como você falou, Neto, você tem que dar uma reforçada no meio de campo. Não pode jogar daquela forma ali que apareceu ali. 4-1 o Renato Augusto o Renato Augusto jogando pela esquerda para marcar a lateral. Não. Aí você quer matar o Renato Augusto. Não tem condições, cara. É isso. Renato Augusto jogando pelo meio, o jogador que vai fazer o passe final, o jogador que pode decidir o jogo no chute, o jogador que é decisivo pro Corinthians, você vai botar no lado do campo, aí você acaba com o time. Não tem como. Então, o pessoal ali no meio de campo, os três marcando, ajudando, saindo para jogar, e o Renato Augusto sendo aquele jogador que dá o último passe, jogador das grandes jogadas. Eu acho que tem que ser dessa forma, para poder igualar com o Palmeiras, que hoje é um time, lógico, a gente tem que ser justo, né? É um time que tem um certo favoritismo, né, nesse jogo, mas a gente sabe como é que é o futebol. Eu já joguei várias vezes, vocês também, né, Neto e Jamil, e que a gente era favorito e perdeu. E quando não era favorito, ganhou. Então, faz parte do jogo. Vamos lá, para você, Pedro Ramiro, a volta do Cássio e do Fagner. Importante, aliás, os dois principais atletas dos últimos anos do Corinthians. O maior ídolo do Corinthians é o Cássio. Também acho. De todos os tempos. Eu não pensava isso, assim, mas o Cássio... Você achava o Marcelinho, né? Cássio ao lado do... Não, eu achava o Sócrates. Sócrates. E você, Rosenberg? Eu acho que são o Cássio e o Marcelinho. Certo. Obrigado, Rosenberg. Vai no programa do Marcelinho. Mas não botei no Marcelinho. Mas nem você falou que é você, Neto? Não, mas eu tenho que ser sincero, né? Quando você tá comigo lá fora, você fala que sou eu. Aí aqui no ar, você fala que não sou eu. Eu vou te falar, uma vez Tá bom, eu tô entre os 5, vai. Tá. Foi importante, você foi importantíssimo. Não, tá bom. Então vamos lá, Cássio e Fagner. Você não vai participar mais. Vamos lá, Cássio pra mim é... A mística minha... Segundo maior ídolo do Corinthians, para mim, é o Cássio. Hoje é o craque Neto, é o primeiro. Mas o Corinthians tem, assim, acho que essa facilidade. O Fagner, a gente viu. Com o Rafael Ramos é outra coisa. É uma dificuldade enorme. Como é que é? Fisiculturista. Fisiculturista ele vai ser. Porque jogador de futebol, manda ele pro Flamengo, né? É verdade, né? Fazer uma parceria com o Gabigol, que sempre tá... Mas, enfim, o Rafael Ramos não tem a qualidade. O Matheus Bidu também. O Corinthians... tem há muito tempo dificuldade para achar laterais que sejam jovens e que a gente teve, por exemplo, o Guilherme Arana, que eu me lembro agora, o último jovem que saiu muito bem do Corinthians. Mas tirando ele, depois que o Roberto Carlos saiu, depois que o Alessandro aposentou também, o Fábio Santos e agora o Fagner... É difícil, não, o lateral esquerdo, né? Lateral direito, né? Também. Esse é um problema muito sério. Agora, o Carlos Miguel... estava muito bem, eu gostei muito da atuação do Carlos Miguel contra a Portuguesa. É um cara que substituiu bem, literalmente, à altura o Cássio e que vejo como uma grande possibilidade daqui uns 15 anos, quando o Cássio aposentar para o time do Corinthians. Vamos lá, Rosenberg, o que você pensa do Cássio e do Fagner na volta dos dois em relação ao Clássico? Eu concordo com o Pedro, eu acho que o Carlos Miguel teve uma atuação segura. Todas as vezes em que ele jogou no Corinthians, em todos os momentos, ele foi muito bem. É um goleiro muito bom, o Corinthians tem um reserva à altura para o Cássio. O Fagner esse ano está jogando mais, está mais tranquilo. A gente sabe, ele até revelou isso publicamente na entrevista à ESPN, que a questão ano passado... Bola da vez, né? Com o Plihal, aí Plihal. Passou Plihal muito... me ligou umas 15 vezes já, coitadinho. Sério, passou muito pela dificuldade de entendimento. Deixa eu mandar um beijo para ele. Então... Plihal, eu te amo, cara. Você é um dos caras que eu mais gosto da imprensa. Um dos caras que eu tenho uma admiração incrível. O Plihal tá me convidando para ir no Bola da Vez. Plihal, segura um pouquinho aí, deixa aí esse Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Eu vou no Bola da Vez. Quando começar o Campeonato Brasileiro, eu vou estar com você na ESPN, tá bom? Continua o seu raciocínio, sua mística. O Fagner tá jogando mais esse ano, e a gente até viu nessa entrevista que ele deu ao Bola da Vez, né, que havia uma dificuldade de entendimento em relação ao processo
implantado pelo ex-treinador do Corinthians. Fala de processo que me dá uma dor de barriga do caramba, cara. Pois é. Mas eu queria falar do Fernando Lázaro, posso? Não, eu só queria que você falasse... Terminou? Que eu terminei. Então posso perguntar pro Jameli? Depois eu falo... Tá, então, claro. Tudo bem? Claro. Ó, depois você colocou o Marcelinho, você vai esperar. Né? De uma maneira bem mística. Você segura a onda. Me escuta, Fagner e o Cássio. E até pensando no último jogo do Português, porque eu aprendi com o Luciano Vale que a gente tem que analisar futebol do que aconteceu no jogo passado. Bom, para falar de Cássio e Fagner, não precisa falar o que eles são importantes, o peso que eles têm, e a volta deles é muito grande e muito importante nesse jogo que vai ter. Mas como a gente fala, né, do clássico, Neto, se o jogo fosse em Palmeiras, o jogo vai ser em Corinthians. Em Corinthians, É diferente, né? Tem um lado diferente aí. É diferente. E o Corinthians não perde lá, mas o Palmeiras perde. Torcida única, Neto. Ai, e tem esse negócio do tabu. Eu acho que o torcedor corintiano vai com mais vontade ainda. Falar, chega, né? Chega. Já deu aqui. Já ganhou das 8, já ganhou 5, valeu. Vamos quebrar isso. As próximas são nossas. Então, eu acho que eu dou muito valor para isso, cara. Jogar em casa, jogar com a torcida. É muito bom jogar do lado da sua torcida, ainda mais da torcida do Corinthians. É que nem jogar no Palmeiras, do lado da torcida do Palmeiras, jogar na Vila Belmiro, do lado da torcida do Santos. Então, eu acho que o que pode desequilibrar num derby, num clássico, que tem uma diferença clara de preparação, não é porque um time é melhor que o outro por acaso. Já tem uma história, tem confiança, tem uma energia. Então, mas eu acho que o Corinthians pode dar essa surpresa jogando lá em Corinthians. A verdade é sim. Rosenberg, pode falar do Lázaro. Não, porque na semana passada, né, o Corinthians jogou contra o São Bernardo e contra a Portuguesa. E o Lázaro, que está começando agora e tem realmente conceitos inteligentes e interessantes sobre o futebol, citou que o Corinthians está tendo dificuldade por jogar fora de casa. E aí eu me pergunto, mas o Corinthians jogou em São Bernardo com 98% da torcida. O Corinthians jogou contra a Portuguesa com 99,9% da torcida. O estádio em Brasília estava cheio. Se fosse o Cássio nesse jogo, meu irmão... O estádio em Brasília, 26 mil pessoas. Um público muito bom. Em São Bernardo venderam todos os ingressos, praticamente 98% da torcida do Corinthians. Por que o Corinthians tem tanta torcida assim, né? Por causa da mística. Atrai. É um imã. Bom Retiro. Puxa. Lampião. Puxa. Né? 20 horas e 7 minutos. 20 horas e 7 minutos. No dia 1º de setembro de 13 1910. anos e 7 meses. 80 anos para ganhar um brasileiro. Né? Aí eu te pergunto, muito louco esse isso, tipo de resposta numa coletiva... O Campeonato Brasileiro, em 1990, quando eu fui campeão, que eu fui artilheiro e tudo mais, deitei, rolei... Você estava onde na final? Aonde? Estava trabalhando? Eu estava no Morumbi. Tava secando nós, né? Tava vendo o jogo como telespectador, espectador. Fã de esporte. Tinha 108 mil pessoas. E 108, 458. 100 mil... 100 mil... 858. 100.858. 100.858. Você era uma dessas pessoas. Eu era um dos 8. Você xingava, é gordinho, filho da égua. Você não corre. Não vai fazer gol. Você não fazia depois, isso. Em 90, não. Não, tá certo. Mas isso que eu tô falando esse tipo de declaração... O cara tá em casa ou tá ouvindo no rádio, ele vai pensar, pô, mas o Corinthians jogou fora com a Portuguesa. O Corinthians jogou em casa com a Portuguesa. Então, o Corinthians jogou em casa com o São Bernardo. O Corinthians tomou um vareio do São Bernardo histórico. E ontem a Portuguesa talvez até merecesse ter ganho. Mas o que o Jameli falou, cara, jogar... E Neto, com 40 mil pessoas, o Corinthians jogando em casa. Mas jogou em casa, só não jogou em Itaquera. Então, cara, mas é diferente o jogo. É diferente jogar em casa e jogar com a torcida a seu favor, com mais torcida. Porque você joga na Neoquímica, o cara já está acostumado com a chuteira que ele vai jogar. Ele já está acostumado no vestiário, já está acostumado. Isso. Você vai jogar. Tudo bem, você vai jogar num outro estádio, vai ter 90% da torcida do Corinthians. Só que o gramado é diferente, você fica num hotel diferente pra chegar. Não é jogar em casa, cara. Não é jogar em casa, cara. Eu sei, mas... Você joga do lado da torcida. Esse comentário. Não faz esse comentário, é só isso. Tá bom. Não. Faz outros comentários. Tá bom. Mauro Galvão, qual é a vantagem do Corinthians jogar em casa com 43 mil pessoas? Na quinta-feira contra o Palmeiras, que é um time quase que imbatível. Eu acho que é importante jogar em casa. Eu sempre fui dessa opinião, né? Se você me perguntar que é melhor jogar fora ou em casa, eu prefiro jogar em casa. Sempre melhor. Você está mais tranquilo, a torcida toda a teu favor, conhece tudo ali que relativo ao campo. Você está no lugar para descansar ali onde você gosta, está com a família por perto. Todo mundo tudo
está a teu favor. Você precisa jogar, né, também. É importante, você tem que ajudar também e jogar. Então, acho que é isso que é importante. Não é que você, jogando em casa, já está tudo certo, tudo ganho já. Não, você vai ter que jogar. Mas aí é a importância do torcedor. O torcedor empurrar a equipe. E é claro que quem é que não gosta de ter uma pressão dessa junto contigo? É lógico que é importante. Principalmente em jogos desse tipo, é muito importante você ter a torcida a seu favor, ali ajudando, incentivando. Então, é o que eu penso, né? Se eu tiver que escolher entre jogar fora e em casa, prefiro jogar em casa. Por isso que na Copa do Brasil e Libertadores, eu disputei várias Libertadores, mas nunca cheguei à final. Eu sempre preferi jogar o primeiro jogo em casa. Eu faço o resultado. Sempre achei isso, jogar em casa. Mostra